Olá, futuros e futuras canadenses! Estou aguardando aqui Thaís, que hoje a gente vai fazer uma live sobre as oportunidades que vocês podem ter em Quebec. A gente vai falar sobre o Quebec Untet, nem sei se eu falei corretamente. Na verdade, ela que vai falar, eu vou ficar só de entrevistadora. Ela falou um pouquinho por alto ou por cima. Bom, não sei se é por alto ou por cima, acho que depende um pouco do lugar onde a gente mora no Brasil, para se falar ou por alto ou por cima. Ela conversou comigo então no privado um pouquinho sobre o Quebec Untet e agora ela vai falar um pouco mais profundamente e responder as dúvidas de vocês que talvez estejam interessados em ir morar ou trabalhar ou, imigrar para a província de Quebec e provavelmente mais especificamente para a cidade de Quebec, né, Ville de Quebec. Bom, eu fiz uma introdução aqui, basicamente, sobre o que a gente vai falar. Eu não sei se eu falei corretamente ou não sei se você estava ouvindo. Falou sim, falou. É Quebec en tête, que é em francês. Em português é Quebec na cabeça. Ok. Então vamos lá. Antes de tudo, o que é o Quebec Untet? Sim. Então, o Quebec en tête, ele na verdade é uma empresa de recrutamentos, né? Igual que a gente tem lá no Brasil, que são empresas que procuram... Calma aí, rapidinho. Matheus, meu marido tá ouvindo a live do lado e eu tô me ouvindo duas vezes. Desliga o som, Ok. Matheus, desliga o som. Pois é, gente, nunca tive isso, mas ok. Então, desculpa aí, gente. Então, o Quebec Untet é uma empresa que ela pega as outras empresas aqui de Quebec e aí eles vão no mundo, assim, eles vão para Tunísia, Califórnia, Brasil, França, Marrocos, por aí vai, atrás de pessoas qualificadas para vir morar e trabalhar aqui em Vila de Quebec. Eles vão para países normalmente que falam francês ou... Sim, normalmente eles vão, que aí é Tunísia, Marrocos, França. Então, esses são os... No Brasil, a gente não fala. Pois é, e aí essa que é a parte legal. Aí eles começaram a missão de recrutamento no Brasil, acho que em 2008, em 2010, não sei ao certo. E aí eles começaram a ver que os países latinos, né, o México, Colômbia e Brasil, as pessoas são mais fáceis assim de se adaptar e eles gostam do nosso sotaque. É super doido, até porque aqui também, em Vila de Quebec, tem uma certa rixa, não sei como... Enfim, tem uma certa complicação aí com os franceses, por conta do sotaque também. Então Jura? é muito doido. Porque aqui é o francês quebecois. Por mais que a gente aprenda o francês lá no Brasil, a gente vai aprender o francês da França, né? Mas aqui tem muitas expressões diferentes. E aí os franceses com os quebecois, né, que são os que moram aqui em Quebec, eles têm essa dificuldade aí um pouquinho na adaptação da imigração como um todo, né? E eles percebem que nós, brasileiros, mexicanos, colombianos, a gente tem mais facilidade de se integrar com as outras pessoas. Então isso é bem legal, assim. Eu tenho muitos amigos quebecois, canadenses, e eles falam muito isso, assim, que a gente, principalmente os brasileiros, a gente não tem tempo ruim, a gente aprende, a gente corre atrás, enfim. Então é isso que eles querem. Uhum. Beleza. Então vamos lá, desenvolve então um pouquinho mais sobre, você falou que é como se fosse uma agência de recrutamento que vai e faz essas palestras. Isso. Tá. No caso, provavelmente alguém já ouviu falar do Quebec Internacional. É uma empresa que, na minha época de imigração, né, eles faziam feiras no Brasil falando sobre o Canadá, venham morar no Canadá. Aquele mexão lá que nós sempre olhamos. E aí, um dia eu fui nessa palestra e a mulher falou que o governo de Quebec, Vila de Quebec, eles vão começar a fazer um processo diferente. Então, o que eles fizeram? As empresas aqui de Vila de Quebec, que são empresas grandes, que é a CGI, eu vou comentar mais a área de TI, porque é minha área, mas empresas como CGI, a IBM e por aí vai, Ubisoft também, que tem aqui, eles começaram a reclamar para o governo, dizendo, olha, a gente tem muita vaga, a gente precisa de pessoas e não tem ninguém para trabalhar. E aí, eles começaram a correr atrás, junto com o governo de Quebec, né?
para falar, e aí, o que a gente vai ver? Então, eles tiveram essa ideia de fazer as missões de recrutamentos internacionais. Então, aí eles foram no mundo, até então foram primeiro para os países que falavam francês, e aí eu não sei como que eles foram cair no Brasil, e aí eles começaram a divulgar e a fazer as missões de recrutamento no Brasil. No início, eles só faziam uma vez por ano, e eles começaram a gostar tanto dos brasileiros, da qualidade de trabalho, que a gente tem bastante tempo de experiência, principalmente para a área de TI, eles agora fazem 3 por ano. E acho que foi o ano passado, ou retrasado, eles fizeram pela primeira vez a missão presencial em São Paulo. Porque tudo é feito online, via Skype, além do site lá do Quebec na Cabeça. Quebec na Cabeça é uma tradução que fica até engraçada. Pois é, que é a tradução do Quebec en tête. Inclusive, vocês podem entrar aí, gente, eu tô falando, vocês entram lá também depois. Pode pesquisar em português, tudo está traduzido em português, francês e inglês. Tá, uma coisa que eu gostaria só de complementar aqui é o seguinte: você está falando que tem várias vagas, né, para Quebec e tudo mais, eles estão precisando de profissionais. Toda vez que eu entro no Job Bank com os meus clientes para ver qual seria o lugar com mais vagas, Quebec está sempre com 10 vezes mais vaga aberta do que qualquer outra província nesse caso. Como assim? Eu não trabalho com Quebec, né? Então eu não sei se são vagas falsas ou se são verdadeiras. Sim. Mas, gente, é muita vaga. Muita. Assim, eu trabalho... Bom, tô trocando de empresa, né? Mas eu ainda posso falar da antiga que eu ainda trabalho. Eu trabalho para uma empresa de TI que é chamada LGS. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, eles contrataram, acho que em torno de 70 brasileiros. Ou seja, e assim, só tem gente falando português lá dentro. Não, depende. Quando tem festa, fica lá o grupinho de brasileiros, mas a gente tenta ao máximo falar em francês, justamente para se integrar com as outras pessoas, porque também vem muita gente do Marrocos, da Tunísia, e aí a língua que todo mundo fala é francês. Acabei de ver ali uma pergunta falando sobre a parte de TI, se precisa ser pessoa só para a área de TI. Até então, eu estava dando uma olhada aqui no site, porque está tendo a missão de recrutamento agora. Eles abriram vagas para a área de TI, usinagem, enfermagem e hotelaria. Então, assim, não é só para a área de TI. Considerando que enfermagem é regulamentada, você acha que essas pessoas vão realmente, de fato, entrar ali no mercado de trabalho ou não? Então, isso foi um questionamento que, no geral, o pessoal fez, né? Porque a parte de enfermagem, eles começaram a fazer as missões de recrutamento no final do ano passado. Então, ainda está um pouco obscuro, porque realmente é uma área regulamentada aqui em Quebec. Acho que, não sei se é pelo Canadá todo, acho que sim. E aí, no caso, as pessoas elas não vão vir de cara como enfermeiras. Elas vão vir provavelmente como preposé, que eu não sei como que é a tradução disso, mas vou explicar o que é. Google, gente, Google, ajuda nós. Pois é. Basicamente, pelo que entendo, assim, preposé são pessoas que trabalham no hospital, só que elas ficam com os idosos, ou elas trabalham... É que assim, aqui é bem divididinho, assim. Elas não trabalham diretamente como enfermeira, mas elas trabalham já dentro do hospital, com pessoas, tem uma categoria. Não seria eu tenho um técnico em enfermagem, não seria isso? Acho que seria tipo um técnico de enfermagem. Essa parte assim, de enfermagem, como eu não conheço tanto, eu tenho uma amiga minha que ela trabalha aqui como preposé, que inclusive ontem ela gravou pro canal dela, ela também, não sei se posso falar aí. Tá bom. Chama 5 a 7 Quebec. Eu vou indicar lá também no meu Instagram. E aí ontem ela tirou todas as dúvidas para a parte de enfermagem e preposé, porque ela, como essa é a área dela, né, então ela consegue explicar um pouco melhor. Então, essa parte aí do Quebec na cabeça, ainda está bem obscuro ainda um pouquinho. E aí eu vi também que tiveram vagas para a parte de manufatura, que aí é para a parte lá de
Ai, gente, eu sou horrível, eu não sei o que faz manufatura. Não precisa, o povo de manufatura vai saber do que você É isso, gente, desculpa, perdão, mas eu realmente não sei. E então, no geral é isso, mas querendo ou não, a maioria das vagas é para a área de TI, até porque aqui, né, tem a Ubisoft, a IBM, a LGS, a CGI e por aí vai. Então, são empresas grandes. E aí, uma pergunta que todo mundo faz para mim. Ah, mas eu preciso falar francês? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual é o nível de francês que essas empresas pedem? Então, aí é que tá. Quando meu marido se inscreveu, a gente ficou com muito receio, porque nós achávamos que eles queriam tipo, pessoa que fala fluente. Praticamente todas as vagas não é exigido um nível de francês fluente, é exigido que você entenda um pouco o que a pessoa está dizendo, obviamente, né? Porque toda entrevista vai ser em francês. E aí, para o pessoal aí não desistir, eu tenho amigos que aprenderam francês em 3, 4 meses, conseguiram a vaga, tá? Mas assim, gente, quando eu digo a pessoa não falava 100%, mas ela conseguia passar ali um pouquinho, se expressar um pouquinho, mesmo conjugando tudo errado, tava lá dando a cara. E aí, durante Porque todo... brasileiro faz isso, né? Pois é, até hoje eu faço isso. Mete bronca. E aí, aí eu também vou comentar aqui uma parte que o governo de Quebec, ele ajuda as pessoas que estão vindo para cá com esse tipo de visto para estudar francês. E além disso, agora eles começaram a pagar as pessoas que fazem curso de francês. Eu recebo o dinheirinho do governo. Então, assim, é um outro mundo. Daqui a pouco também explico um pouco das diferenças aí, o que você tem de diferente de um RP e de quem vem com visto de estudos. Mas você não vai explicar quanto é que você ganha por estar aprendendo francês? Eu posso. Eu ganho um pouquinho. Eu ganho $60 por mês. Ok. E Tá eu faço valendo, né? aulas Tem que aos sábados. pagar $60 Não, por mês. pois é. Só que tem gente que faz o curso integral, que é o dia todo, e ganha em torno de, eu acho que é $600, $800 por mês. É alto, assim. Porque aí também, se você tiver filho, aí o filho vai ficar a gente fala garderie, né, que é na escolinha, tal, isso no daycare. Então, o governo também paga também dessa ajuda. Ok. Então, assim, é bem diferente, mas isso é recente. Tem menos de 6 meses, 8 meses, que eles começaram a ajudar financeiramente. Eu gostaria só de lembrar a todos os meus clientes que estão aqui assistindo e para quem eu falei, aprenda francês, olha só o que ela está falando. Pois é, ainda vou falar muito mais, e aí o pessoal vai ficar doido. Aprenda o francês. Pois é. E aí, eu até coloquei lá no meu canal, acho que semana passada, explicando um pouco sobre o meu processo Canadá. E foi muito engraçado, porque eu nunca pensei em vir para a Vila de Quebec por conta do francês. Eu sempre pensei em Montreal, porque é uma cidade bilíngue, que fala inglês e francês. Ou então em Toronto. Mas a gente foi ver essa oportunidade aqui para Quebec, a gente viu que era mais fácil a imigração. Inclusive, assim, essa é a minha opinião, eu acho também que é mais fácil conseguir o residente permanente por esse lado aqui, né? Pela Vila de Quebec. Uhum. Tá E levando aí, muito tempo. então, ainda assim, ao todo tá dando em torno de 3 anos. Porque o que acontece? Você vem para cá com visto de trabalho, você trabalha durante 1 ano, e aí você vai trabalhar mais, né? Mas depois de 1 ano, você vai pegar todos os seus papéis, que aí tem lá no site do MIDI, é o que fala tudo. Você vai enviar tudo isso para o governo, aí você vai pedir um documento chamado PEC. Não, CSQ. Que agora é um monte de Seleção do sigla. Quebec. Isso mesmo. Aí, com esse papel, já é quase que um RP, né, uma residência permanente, para a Vila de Quebec. E aí, você pega esse documento, mais os outros, e aí você envia para o federal, pedindo um residente permanente. Porém, com esse CSQ, você já é aceito para a Vila de Quebec. Então, em tese, eu não preciso mais voltar para o Brasil e eu posso trocar de empresa. Porque aí, né, tem uma pegadinha que não é bem pegadinha. Quando você vem contratado por uma empresa pelo Quebec Antep,
Por exemplo, meu marido foi contratado pela LGS do Brasil para vir trabalhar aqui. Ele é amarrado com essa empresa. Então, se por acaso a empresa demitir ele, o que é 99,9% de que tipo, isso não vai acontecer, porque é muito trabalhoso para eles irem para outro país, além de gastar pra caramba. Então, meu marido, ele é meio que obrigado a ficar amarrado com a empresa durante esse 1 ano, porque depois de 1 ano ele pode dar entrada e pedir para o governo quebecois, né, de Quebec, pedindo para ele ficar aqui. Aí, com esse CSQ, ele pode trocar de empresa. E aí ele pode ganhar mais, pode melhorar, não sei, né? É isso. Ok. Tem um povo aqui falando, Kit, começa a fazer Quebec. Gente, deixa eu explicar para vocês. Para fazer Quebec, eu preciso falar francês, que eu ainda não falo. Por isso que eu queria saber quanto é que ela ganhava, para poder aprender francês aí, ó. Então, aí também tem, porque querendo ou não, Village Quebec, o custo de vida é bem mais barato do que Toronto. Não, Então, e a cidade assim, é uma casinha de bonecas, né? Assim, pois é, porque a cidade é pequena, é uma cidade turística, né, também. Estou vendo aqui um monte de mensagem, que trabalha com Quebec. E aí, então, a cidade é bem menor, o custo de vida é bem diferente, até se eu comparar com Montreal. Ainda tem o clima também, né? Que aqui, hoje eu tava andando, tava -15. E assim, tá um dia ótimo. Que aqui, normalmente, o frio é o que pega mais. Que mais, gente? Você faz Vancouver. Vocês podem deixar as perguntas de vocês, gente, sobre o programa e sobre Ville de Quebec, ou sobre o Quebec mesmo. E ela tá aqui também para poder responder vocês. É isso aí. Aí eu vou ver aqui as perguntas anteriores, caso você tenha fugido. Pergunta pro Matheus se tem alguma coisa que ele acha que é relevante dizer. Quanto tempo demorou o processo de seleção dele? Sim. Bom, a gente fez o processo de seleção já tem 3 anos, que eu vou fazer 2 anos que eu estou aqui. Passa muito rápido. Então, ao todo, desde a inscrição até o ok, eu acho que demorou uns 3 a 4 meses. Porque, assim, o que acontece? Inclusive, eles acabaram de fechar as vagas, né, da missão de recrutamento. Eles deixam as vagas disponíveis em torno de 2 meses. Então, as pessoas se candidatam para essas vagas, e aí eles fazem uma pré-seleção, e aí, depois de 2 meses, eles já dizem se a pessoa foi aceita para fazer a entrevista ou não. E aí, no caso, ele passou, aí deu mais 2 semanas, já começaram as entrevistas. Ele fez, se eu não me engano, 5 entrevistas, porque aí eles vão fazendo uma peneira, né? Então, assim, primeira entrevista é 5 minutinhos, é bem rápido, assim, para ter uma ideia o que você trabalha, o que você tem de conhecimento técnico. O que eu achei diferente é que as entrevistas são bem técnicas, né? Porque eles têm que conhecer a pessoa para trazer. Aí a segunda entrevista, eles já voltaram um pouco mais, perguntando sobre a imigração da família, porque eles se preocupam com a família, porque é uma imigração como um todo, vem pai, vem mãe, vem os filhos, enfim. Então, pelo menos a empresa do meu marido se preocupou em saber se todo mundo estava na mesma página, né? Se todo mundo queria vir, e por aí vai. E aí, depois ele teve uma prova teórica que ele teve que fazer, tipo um sisteminha online. Então, assim, não é tão fácil, né? O pessoal às vezes acha, fiz uma entrevista, passei. Então, normalmente são 5 entrevistas. Já vi ali a pergunta se foi tudo no mesmo dia. Não, foram 5 entrevistas ao longo de 1 mês e meio, mais ou menos. Foram 5 entrevistas em francês? Sim, pois é. E aí, assim, a maioria das empresas, os entrevistadores também falam inglês, né? Então, assim, eu conheço casos que a pessoa tinha um perfil muito bom, só que ela não falava tanto francês. Então, a entrevista rolou um pouco em inglês e em francês. Eles puxam o máximo possível pro lado do francês, né? Porque vai ser o seu dia a dia. Mas, assim, também já tive casos que a pessoa não foi muito bem na entrevista, eles pegaram o contato dessa pessoa e falaram, olha, daqui a 4 meses ou 3 meses, eu venho te chamar no LinkedIn, ou venho te mandar um e-mail para a gente fazer outra entrevista. Então, você tem esse período aí para você
aprender a língua. Então, assim, eu sempre falo, pessoal, mesmo quem não tem muito francês, está aprendendo, vai. Porque, assim, as entrevistas são diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. E às vezes a gente se autoestima, assim. A gente acha que o nosso francês está uma merda, que ninguém está entendendo nada. E ao contrário, porque para eles o nível, eles sabem que a pessoa vai aprender realmente aqui. E eles precisam de tanta gente para vir trabalhar que o fato da pessoa entender e ter um perfil muito bom, porque são pessoas qualificadas, né? Então, normalmente é o pessoal que tem faculdade, que tem no mínimo 3 ou 5 anos de experiência na área. Então, eles olham muito o todo, não só a língua. Matheus está aqui dizendo que eles mudam de língua no meio da entrevista. Matheus. Pois é, Matheus, meu marido. Teve uma pergunta aqui. Calma aí, deixa eu achar aqui. Tá. Mas tá perguntando uma coisa que você já disse, mas só para reforçar para o pessoal que acabou de chegar. A possibilidade de estudar francês com a ajuda do governo só é possível com visto de trabalho? Era. Agora, quem vem com visto de estudos para cá também tem direito. Só que aí eu não sei se tem direito à ajuda financeira, mas tem direito ao curso de francês do governo, que é gratuito. Tá. Então, só para eu entender, para o pessoal e para eu entender tudo. Ele veio para cá através desse programa que é Back and Tet. Ele veio com visto de trabalho. Você, como dependente de um trabalhador qualificado, também conseguiu um visto de trabalho. Então, os dois trabalhando em Ville de Quebec. Isso. Aí, no caso, é diferente o meu visto para o dele, porque o dele é um visto fechado, porque ele é ligado à empresa, e o meu visto é aberto. Porém, o meu visto, ele é atrelado ao dele. Então, se por acaso ele é mandado embora, a gente tem que, um exemplo, sei lá, a gente tem 3 meses, 2 meses para voltar para o Brasil. Ou ele consegue outra empresa aqui que faça todo o processo de novo de contratação. Contratação internacional. Porque aí tem que fazer, a empresa, ela tem que fazer 2 documentos com o governo. Que é o... Ai, gente, é que tá em inglês, eu não lembro. Eu só sei a tradução. Não tem problema. Que é ILMC, que é o estudo de impacto no mercado de trabalho. Market Impact Assessment, é o LMIA. Isso aí. Ó, tá vendo? Você sabe de tudo. Então, eles têm que pedir esse documento para comprovar para o governo federal que eles precisam trazer essa pessoa porque realmente não tem aqui. Então, eles têm que, inclusive, comprovar que eles tentaram entrevistar. Às vezes tem vaga que eles põem no jornal, na televisão, tipo, venham trabalhar. Porque eles têm que comprovar para o federal também, né, que Vila de Quebec precisa de pessoas. E aí, no caso, meu visto é aberto, eu posso trabalhar em qualquer empresa, e o do meu marido não, ele é atrelado a essa empresa, e depois de 1 ano ele faz outro processo para ele poder se trocar de empresa ou continuar com a mesma. Tá perguntando de novo aqui se eu trabalho com Quebec. Não trabalho com Quebec. Não manjo nada de Quebec nem de francês, gente. E tem gente aqui pedindo para eu deixar a live salva. Gente, quando eu descobrir como é que deixa uma live salva no Instagram, eu vou deixar. Por enquanto, eu vou salvar ela e vou colocar no YouTube. Tá bom? Não sei como faz para deixar. O pessoal tá perguntando muito sobre algumas áreas específicas, hotelaria, construção civil, mas quer saber alguma coisa de outras áreas, fora as citadas por você anteriormente? Então, eu conheço mais a área de TI, né, porque também é minha área, mas eu vi que o ano passado eles chegaram a abrir vagas para a área de hotelaria, que para mim foi uma novidade, porque eu sempre via TI, usinagem e só, TI e usinagem, era o que eu via. E aí, então, o ano passado eles começaram a abrir para preposé, enfermagem, hotelaria e manufaturação. Então, basicamente assim, eu vi ali uma pergunta falando sobre caminhoneiros. Eles podem abrir sobre caminhoneiros, porque depende, tipo, da empresa que está procurando. Ela vai chegar no Quebec Internacional, junto com o Quebec Antet, né, que são 2 empresas mais juntas, e vão falar, e aí, eu tô precisando de 20 vagas, vocês vão abrir para Tunísia a missão de recrutamento, então põe lá que eu tô precisando de 20 pessoas. E aí o governo quebecois, né, junto com o canadense, que é o federal também, vai correr atrás dessas vagas, dessas pessoas,
divulgando para os outros países. Legal. Gente, eu botei aqui o arroba dela para vocês seguirem a Thaís, tá? Eu acho que é importante porque ela tá aqui dando só uma palhinha dos conhecimentos dela, mas ela tem ali as redes sociais dela que vocês podem seguir, tá? Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o Quebec e sobre a vida no Canadá de uma forma geral, tá? Faz o seu jabá. Pois é, gente, me sigam. É que eu fico com vergonha. Não fica com vergonha, não. Fala Pois é, não, mas você gente, fala pra você sim, fazer o seu jabá. tá bom. Então, eu tenho o canal no YouTube, que é o Tatá no Canadá, e no Instagram, Thaís no Quebec. Então, no Instagram eu posto mais o dia a dia e tiro dúvidas. Eu adoro ajudar o pessoal online. Gente, eu não trabalho com imigração, tá? Então, assim, e outra, eu vou sempre falar a verdade, não tô aqui para mentir. Então, já tô aí avisando, né? Porque eu não vou também falar é maravilhoso, porque provavelmente às vezes tem alguma coisa que eu não acho ideal. E no YouTube, isso aí. E no YouTube já são vídeos assim mais centralizados com perguntas, questionamentos específicos. Então, o último que eu postei foi falando sobre o meu planejamento Canadá, que não é assim da noite pro dia, gente. Demorou acho 3 ou 5 anos. Inclusive, mesmo ele vindo com visto de trabalho. sim, porque inicialmente a gente não sabia desse programa. A gente sempre imaginou pelo famoso 100 mil reais, que seria eu vir estudando. Só que eu não tinha língua, então ainda tinha que aprender a língua e por aí vai. Inclusive, Kitty, eu assistia muito seus vídeos quando você ainda estava no Brasil. Nossa Senhora! Pois é, então só pra você ter ideia. E aí, no caso, foi lá que a gente começou a sonhar com o Canadá e por aí vai. E aí eu vi uma reportagem. Quebec precisa de brasileiros. Isso foi no site do UOL. Lembrando, gente, que Quebec precisa de brasileiros normalmente. Você tem que ficar de olho aberto, tá? Pois é. E aí eu entrei no site, né? Foi um pouco, já tem uns 4 anos isso. E eu achei que era mentira. Eu falei, cara, como assim que eles pagam a passagem aérea para a pessoa ir? Eles ajudam financeiramente um pouco, assim, depende da empresa, né? Da parte. Carro, aluguel. Não, carro aluguel não, mas depende da empresa, viu? Tem empresa aqui que eu conheço. Um rapaz veio para. Ele tá morando agora em Ville de Quebec também. Eu acho que ele veio pelo Quebec Antet e a empresa dele deu carro da empresa, tá pagando aluguel de 2 quartos, gente. O que eu sei que assim, depende, porque aí o que acontece? As empresas aqui, para elas ficarem mais atrativas pelo Quebec Antet, porque aí o jogo muda, né? Porque a pessoa que fala, eu vou escolher qual empresa que eu quero ir, que eu tenho 2, 3 que tá me chamando. Então, assim, tem empresas que começaram a pagar cursos de francês no Brasil para a família, porque eles perceberam que depois de um certo tempo, as pessoas que estão aqui, a família começou a querer voltar para o país de origem, né, para o Brasil, porque não tinha língua, então não conseguia falar aqui. E aí foi nisso que eles também conseguiram com o governo fazer essa francesização. Ai, não preciso nem falar isso. Francização, não é? É, isso mesmo, que é para dar o curso de francês. Mas assim, tem empresa que dá o carro, tem empresa que paga as passagens aéreas, eu nunca vi da família, mas o da pessoa que está vindo paga. Paga também uma parte do processo, não é todo, mas assim, tem advogado para fazer todo o processo. Então, assim, é bem mais cômodo, é bem diferente, principalmente se a gente faz comparação aí com quem vem estudando, né? Então, inclusive, uma novidade aí que eu vi hoje no site. Eles abriram missão de recrutamento para estudantes. Aí eu não sei como que funciona. Eu tenho uma amiga minha que ela veio com o marido, conseguiu emprego, e ela tinha se candidatado nessas vagas. Então, o que acontece? Ela estuda na universidade aqui, que é a Universidade de Laval, e ela trabalha ao mesmo tempo. Então, ela faz acho que é um mestrado, um pós-doutorado em pesquisas, não sei o quê, e ela ainda ganha o salário dela. Pois é, assim, eu não vou falar tanto porque eu não conheço, mas entra lá no site, que eu vi que eles abriram vagas. Aí eu não sei como que é esse esquema aí, que a pessoa vem, mas pelo que eu entendi, se a pessoa é selecionada, é como se ela ganhasse a bolsa da universidade,
e ela ainda ganha um salário por isso, porque aí ela também tem que trabalhar 2 ou 3 horas por dia ou por semana na universidade, no centro de pesquisa. Então aí, ó, Nossa, pois arrasou é, gente. demais, né? Eu não sabia, eu fui lá olhar direitinho no site, né? E achei isso daí. Enquanto o governo brasileiro tá cortando o bolso de tudo, Pois é. Então, é bem diferente. E aí, continuando aqui, falando sobre as diferenças, né? Para quem vem com esse tipo de visto de trabalho, a gente tem direito à saúde pública do Quebec, que aí já é diferente para quem vem para cá para estudar, né? Fazer faculdade e tal. Então, a gente também tem a carência de 3 meses, igual o pessoal que vem com RP. Então, após 3 meses, a gente tem direito à nossa carteirinha da saúde pública daqui. Então, a gente não paga, o que eu também acho super legal, porque até então meu planejamento inicial era vir para cá com estudos. Então, eu comecei a ver muita vantagem para vir para Quebec com o visto de trabalho. a pessoa tá perguntando aqui qual é o site que você viu. O site direto do Quebec na cabeça, ou Quebec en tête. Ah, ok. Então, gente, É, Quebec Antet, escreve Quebec, E-N-T-E-T-E. Quebec é, Antet. mas pode escrever em português que ele vai, tá tudo traduzido e ele vai direcionar na hora que ele direciona para as vagas, aí é em francês. Eu entrei agora, eu vi que as vagas estão fechadas, porque as entrevistas começam. Ai, eu até anotei aqui. As entrevistas começam, acho que semana que vem, ou é dia 10 de fevereiro. Então, eles fecham as vagas para começar a fazer a primeira filtragem com referente ao CV, né? Então, se entrar agora, não vai ver vaga nenhuma, mas sempre tem. O RPado Underline Marques perguntou: onde posso achar mais informações sobre esse curso de idioma gratuito do governo? Tá. O site oficial é o MIDI, que é MIDI. Mas no caso, eu também posso postar lá no meu canal do Instagram ou do YouTube, enfim, falando um pouco mais, porque você vai entrar no site do MIDI, vai fazer a inscrição, aí ele pede a permissão, né, de você estar aqui no Canadá, a gente fala que é a PERMI, que tem lá até quando você pode ficar. Precisa, acho que, informar o NAS, era algum outro documento que eu não lembro, para realmente mostrar que você tem direito e que você está legalmente aqui, né? O E NAS aí, é o NAS é o sim. o Social Insurance Number deles. Que aqui é tudo traduzido, né? Então, Número de quê, social? acho que é o número da Assurance Sociale. De assurance social. Acho que é isso aí. Não Bom, sou você boa. que manja dos quebecois aí, eu só manjo dos ingleses aqui. Pois é. Eu não manjo nada de inglês, então aí complica. Gente, vocês podem deixar as perguntas de vocês, fiquem à vontade. Inclusive, se você estiver assistindo hoje agora não, né? Mas depois, no YouTube, vocês também podem deixar as dúvidas de vocês. Ou vocês podem ir direto no arroba dela e no YouTube dela, né? Tatá no Isso. Quebec. Tatá no Canadá, no Canadá. YouTube, E Thaís no Quebec aqui. Eu preciso colocar tudo a mesma coisa, fica mais fácil. fica mais fácil. Por isso que eu decidi botar todo o kit no Canadá. Imagina só que coisa louca que ia ser. Pois é. Bom. Mas, que mais que eu coloquei? Um casal que para ir para o Quebec precisa ser casado no civil, tem que ser casado no civil ou ter união estável. Isso aí. Ou união Por no estável. mínimo 1 ano. Por no mínimo Isso. 1 ano, gente. Importante. O Canadá, ele precisa que você mostre que você está residindo com a pessoa, coabitando por pelo menos 1 ano, se for união estável. Isso. O currículo tem que ser em francês? Sim. E aí, outra coisa também legal, porque no site lá do Quebec na cabeça, né, eles têm o CV quebecois. Então, porque é diferente, né? Ai, Assim, meu Deus do céu. eu não sei como que é o CV aí da parte inglesa, mas aqui é no mínimo 2 folhas e às vezes você ainda tem uma carta de apresentação. Então, lá no site do Quebec en tête, eles colocam como fazer o meu CV em francês, assim, não em francês, mas o modelo quebecois.
Então, porque também para ficar mais atrativo para as empresas, né? Porque, imagina, no Brasil a gente tem vários modelos de currículo. E aí eles estão lá, que vai achar muito erro de francês, mas eles não ligam, eles fecham o olho e falam, vamos olhar as competências. Vamos olhar as competências que a gente está precisando do profissional. Isso. O francês a gente ajuda aqui, então é isso. Então, mas lá no site eles também ajudam. A Carol, underline 30 Lima, perguntou, dá dicas das entrevistas, está tendo recrutamento em São Paulo. Isso. Então, o recrutamento que vai ter em São Paulo, não sei se vai ser presencial, é o que vai ser agora, acho que dia 10 de fevereiro. Inclusive, segunda-feira que vem, no meu canal, vai sair o vídeo falando sobre como é feita as entrevistas aqui. Porque eu tô trocando de empresa, né? E aí eu me toquei que as entrevistas são diferentes. Então, sei lá, já posso até dar algumas dicas aí para vocês. Mas aqui as entrevistas, elas são diferentes. Não sei se é igual da parte de Toronto, Vancouver, por aí vai, a parte inglesa. Mas assim, a gente chega e ela vai fazer uma pergunta, do tipo assim, legal, seu currículo é bem legal, tal. E é isso. Ela vai falar isso. Seu currículo é bem legal, tô vendo que você tem uma formação aqui e pronto. Então, assim, aqui eles querem que você fale. Então, assim, é você que conduz a entrevista. E se você conseguir conduzir a entrevista, é mate, deu certo. Por que acontece? Então, tipo assim, eu particularmente, eu tenho um amigo que tem uma empresa aqui no Quebec, inclusive ele é brasileiro. E aí, quando eu cheguei, ele falou, tá, seguinte, vou te dar as dicas aqui das entrevistas. Então, aqui, a gente chega na entrevista e você se apresenta mais ou menos um minuto e meio, e você resume tudo. Então, tipo assim, eu tenho um BAC, tô falando aqui. Um bacharelado. Eu tenho bacharelado, eu tenho um tecnólogo em programação, eu tenho 7 anos de experiência na área, eu trabalhei com 2 grandes projetos. Sabe assim, é um resuminho mais de tudo. Porque aí, durante a entrevista, ela vai focar nessas suas palavras e vai falar, legal, sobre esse projeto que você trabalhou, como que era. E aí ela tem o currículo como base. Mas assim, é muito raro eles olharem para o currículo e falar, você falou isso e isso aqui, me fala um pouco mais. Não, eles querem realmente bater papo. Tanto que assim, a última vez que eu fiz a entrevista, faltou pegar um cafezinho do lado, porque não era entrevista para mim. Era bateção de papo. Bom, e aí... pelo menos isso deixa você mais à vontade, né? Você não fica ali suando. Ai, meu Deus, tem que impressionar. Não. Pois é. E aí, assim, o da missão de recrutamento, o que é um pouco diferente, não, acho que é das duas, na verdade, é que aí as reuniões as entrevistas são um pouquinho assim mais técnicas. Então, eles podem pegar e falar, então, me fala um pouco mais sobre esse sistema aqui, ou essa tecnologia que você já trabalhou, enfim. Então, eles podem focar um pouco mais nisso. E na missão de recrutamento internacional, a primeira e a segunda eu vejo assim que não é tão técnica, e aí na terceira, dependendo da empresa, vai focar, e às vezes eles até pegam alguém técnico da empresa para fazer questionamentos, né, para eles verem se a pessoa realmente sabe. E aí também, não sei se tem alguém que está assistindo que vai fazer a missão de recrutamento agora, as entrevistas. Gente, não tenho medo de falar, não conheço isso, não sei, porque ao contrário, eles acham o máximo. Porque aqui, falando um pouquinho aí da cultura, né, cultural deles, eles não gostam muito assim de estudar, isso é o que eu percebo. Então, a partir do momento que você fala, cara, olha, não conheço isso, essa ferramenta, mas estou disposto a aprender, ou você dá assim, olha, eu já ouvi falar, eu conheço um pouco sobre isso, tal. Eles abrem o olhinho assim do tipo, cara, descobri minha mina de ouro, porque a pessoa vai aprender, vai se adaptar e por aí vai. Então, diferença. A Kátia Caçamba. Kátia Bom, a Kátia perguntou o seguinte: País, que valor mínimo anual você acha que já estará sendo bom para viver mês a mês aí? Então, eu já até fiz um vídeo lá no canal também, falando sobre o meu custo de vida. Gente, para mim eu moro tipo na Paulista, porque eu moro na região muito central do centro, do lado, assim, às vezes eu vou andando a pé.
Então, eu moro na região, então o meu aluguel é bem mais caro. E ainda assim, eu pago US$ 1.300. Pois é, e assim, eu moro na parte, tipo, top, assim, eu morava em São Paulo, então eu brinco que eu moro na Paulista de São Paulo. E é um apartamento de concreto, que não é tão normal também, que aqui a maioria dos apartamentos Madeira, né? são de madeiras e são até 4, 5 andares. O meu apartamento, o meu prédio, né, é de 24 andares, então eu tenho a vista da cidade toda. Então, assim, eu já falei um pouco do meu custo de vida, mas para mim não tem problema nenhum falar. O meu custo de vida aqui tá rolando em torno de uns US$ 2.000, 2.500 para mim e meu marido. Isso porque eu pago o meu carro, né? Então, só acho que gasto mesmo fixo, dá uns 400 a 500 por mês de comida, 1.300 do aluguel. Então, sim, dá uns 2.000, 2.000 e pouquinho. Assim, para uma família, você acha que o quê? Uns 50 mil por ano estaria ok? Sim, sim, sim. Nossa, eu ganho 60 por ano. Nossa, a primeira pessoa que eu ouço falar na internet dizendo quanto ganha. Ai, não, nossa, é que você não viu o meu vídeo falando sobre o meu custo de vida. Pra mim, assim, não tem problema. Inclusive, gente, pra vocês terem ideia aí, eu ganhava antes 43 mil no meu antigo emprego. E aí, meus estudos foram reconhecidos no Brasil. Eu tenho um bacharelado e um tecnólogo, porque eu consegui 43 mil sem ter esse reconhecimento, né, que eu não tinha feito lá. E mais, eu tenho 6 anos ou 7 anos na minha área, então meu salário aumentou de uma empresa para outra em torno de US$ 15.000 por ano. Então, assim, Demais. pois é. Então, Fala porque mais aí. desse seu currículo aí pro povo ver Pois é, vou falar. se eles E aí, parecem. inclusive, gente, também, assim, sendo bem realista com vocês, quem vem pelo Quebec Untet ganha menos do que uma pessoa que mora aqui. Não é porque é imigrante, não é nesse sentido. Mas é que a empresa, ela tem uns custos muito altos e ela, de certa forma, ela é obrigada a ficar com a pessoa aqui no mínimo durante esse um ano. Então, a empresa também tem o risco da pessoa não se adaptar, de não dar certo, o cliente não gostar e por aí vai. Mas ainda assim, quando eu falo que a pessoa ganha menos, a área de TI aqui ganha no mínimo 52 mil por ano. Que isso é bastante para cá, viu? Assim, não Mas na digo, área de TI, o quê? Programação, esporte, é o quê? programação. Não, no geral, assim, começa com 52 mil a área de TI. Aqui o salário mínimo a gente fala por hora, né? 12,50 a hora. Mas assim, quando eu cheguei, eu trabalhava com salário mínimo aqui. Acho que eu ganhava uns 1.500 por mês, 1.800. Dava para eu viver, sabe? Porque aqui o aluguel, no geral, é uns 700, US$ 800. O custo de vida aqui é bem mais barato do que as outras províncias. Então, eu vejo que com o salário mínimo, e ainda mais se forem dois, né, um casal, os dois ganham salário E mínimo. ainda mais com pagamento de aprender francês. Pois é, pois é. Então, realmente é bem diferente. Então, e aqui também o governo ajuda também para quem tem filhos, só que aí eu não sei se quem vem pelo Quebec Untet tem também esse direito. Eu acho que pelo primeiro ano não tem, mas depois que você tem esse tal de CSQ, você pode pedir a ajuda financeira por conta das crianças. E aí também outra coisa, né? Por exemplo, eu não tenho filho, mas caso eu tivesse, eu poderia trazer os meus filhos e meus filhos poderiam entrar na escola normal para estudar. E eu não pagaria nada por isso. Legal. O que mais, gente, que vocês querem saber que vocês acham que ela possa ter as respostas? Pois é. Aliás, eu só tô vendo essa chuva de coraçãozinho aqui subindo, né? Também. Nossa, você tá arrasando demais, ó. Coração. Ah, a pessoa tá falando só depois de 18 meses que mora aí que recebe ajuda para as crianças. Ah, tá, entendi. É porque eu não sabia, porque ainda não tenho criança, gente. Ontem eu recebi essa mesma pergunta em consulta. Eu falei, olha, eu acho que são 18 meses. Então, acho que isso é porque eu acho que essa é a ajuda, não sei se é ajuda federal, porque assim, Quebec a gente brinca que é um país à parte, né? Porque eles são, não é que eles são bem separatistas, Eles já são bem foram, separatistas, sim. já foram um dia. Mas aqui é bem, essa parte aí do inglês com a parte inglesa é bem pesado, né? Inclusive, gente, já que dando
Meu marido, ele é ótimo em história, então vou criar um canal, uma série no meu canal falando sobre a história de Vila de Quebec. E aí, querendo ou não, vai falar um pouquinho sobre a história do Canadá, porque, em tese, Canadá começou em Vila de Quebec. Então aí, só para, né, começando aqui. Que aqui as primeiras pessoas que chegaram, acho que no Canadá, foi em Vila de Quebec. Entendi. Que E o aí Vila de Quebec é litoral? não é bem litoral, não. Mas é que aqui é a reta. Ah, é que eu teria que chamar meu marido aqui, porque ele é ótimo, ele já começa a explicar os nomes, tudinho. Mas. Ai, Cacilda. Fala aí, Matheus. Você tá aqui assistindo? Responde. Responde, Matheus. Não, aqui não é litoral, mas aqui é que assim, a cidade de Quebec, a costa dela todinha, assim, né, ao lado, é um rio que é o Rio São Laurent, se eu não me engano. E aí esse é um rio que ele cai lá no oceano direto, então ele é muito fácil acesso para entrar no Canadá, né? Então aqui ela é uma cidade histórica, também por isso. Então aqui ainda tem a parte é, dos canhões, tal, porque é a parte assim que o Canadá tentou ao máximo guardar, porque se você conseguisse entrar aqui, você vai para toda parte aí do Canadá, pelo que eu entendi. Né? Não sou boa em história, não. Mas é isso, e aí também é até engraçado, porque, por exemplo, Montreal, Toronto, por aí vai, começou a falar inglês, porque aqui teve muita rixa, né, briga entre os franceses, a Inglaterra, né? Que aí até por isso também que a gente tem que jurar a rainha. Então, assim, é bem. Mas realmente, aqui eles. Hoje em dia, eu acho que eles não são mais tão separatistas. Mas eles se gabam muito dizendo, né, que Canadá é Canadá por conta de Quebec. A gente tem as nossas É, dúvidas. temos muitas. Aí, mas Mas deixa assim, eles acharem o que eles quiserem. Tá tudo certo. é. E aí, então, lá no meu canal eu vou começar a gravar. Eu quero gravar no verão, porque se eu gravar agora vai ser só montanha de neve, ninguém vai ver nada. O povo adora ver montanha de neve, parece que não sabe. Pois é, né? Pois é, não, mas. E aí, eu vou mostrar pra vocês alguns locais que tiveram as batalhas, porque assim, eles gostam muito de mostrar a parte histórica, né? E acho que é isso, assim. Então, meu marido vai ficar muito contente, porque é uma parte só dele. Os comentários que o povo tá fazendo aqui só me fazem garantir que você é das minhas. Olha só esse comentário do Léo 288. A Tata é tipo a Kitty do Quebec, viu? Me responde sempre as mensagens. Aí, ó. Pois é. Você não deixa ninguém no vácuo, ó, que beleza. Não, ninguém. Às vezes fica umas pessoas lá uns 2, 3 dias, que tem dia que é muita mensagem, mas eu tento responder todo mundo o máximo possível. Inclusive, eu fico muito feliz quando o pessoal tá aqui, ou eu tô andando na rua, a pessoa me reconhece, aí eu falo, caraca, quem que é? E eu tô falando, batendo mal papo com a pessoa pela Caraca, internet. que é? E, gente, é muito doido, porque assim, eu sou um pouco tímida. Então a pessoa vem, nossa, Tatá! Aí eu já fico tipo, de onde que eu conheço essa pessoa? Quem Eu que conheço, é? não lembro, ou essa pessoa conhece, eu não sei. Aí a pessoa começa a falar um pouco da conversa, você fica com aquele sorriso assim, do tipo, aí quando ele me dá uma ideia da conversa, eu falo, nossa, era você! Caraca! A primeira coisa que eu faço quando esse tipo de coisa acontece é falar, qual é o seu arroba? Deixa eu pegar meu Isso! celular. Por eu Deixa eu vejo ver. fotos, eu sei quem é. Pois é, Assim eu pois já é. ajudo. E Mas é isso. Eu também, o ano passado eu fui para o Brasil e aí consegui me encontrar com algumas pessoas que pediram para se encontrar comigo. Eu adorei, foi super legal. Eu dei as dicas para a pessoa para fazer a entrevista. Ela passou e tá vindo para cá. Aí eu fiquei muito feliz porque você ajuda a pessoa, né? Então, por exemplo, eles acabaram virando um casal de amigos, então teve promoções de botas, de casacos de inverno, eu comprei e deixo aqui em casa. Aí quando o pessoal chega, pega. Então é isso, gente. Podem mandar mensagem que eu não deixo no vácuo, não. É muito das minhas. É. Vamos lá, o R. Padua Marques de novo. Quanto tempo vocês estudaram francês antes de procurar emprego no site de Quebec?
Então, o meu marido, ele já falava, ele não falava muito francês, mas ele é um caso à parte. Ele, quando ele era criança, ele era muito atentado, e aí ele ficava quieto estudando. Então, ele começou a fazer curso de francês quando ele era criança, mas aí tinha 15 anos que ele não falava mais nada, né? E aí, quando a gente viu o Quebec en Tête, ele começou a estudar de novo, ele estudou acho que uns 2 ou 3 meses só, e aí ele participou da missão de recrutamento no primeiro ano que a gente viu, acho que era 2017 ou 16. E aí ele não passou na primeira vez, então aí ele viu que ele realmente tinha que estudar mais. Então na outra missão de recrutamento demorou acho que uns 6 meses para começar, então ele teve 6 meses para focar muito. Aí ele pegou um professor particular, que aí era para simular só para entrevista, assim, era 2 vezes por semana. Eu vim para cá sem francês, porque a gente focou para ele, para estudar, porque o francês comparado ao inglês sempre é mais caro no Brasil. Então, eu vim para cá praticamente com zero francês e fui aprendendo aqui na marra. E eu faço curso de francês até hoje, gente. Vocês nunca vão estar 100%, essa é a verdade. Mas o que eu acho legal é que a cidade, ela tá bem aberta para os imigrantes, inclusive os quebecois, porque eles têm o linguajar deles. Então, assim, você vem chegando com o francês da França, o standard, né? Você chega aqui, tem expressões quebecois, tudo diferente. Então, é um pouquinho diferente aqui. Mas é legal. Matheus está dizendo que o nome Canadá foi dado pelos franceses quando chegaram no que hoje é o Quebec. Eu achei que a palavra Canadá tinha origem Inglesa? First Nations. Não, First Não. Nations. Que Ele já me falou isso várias vezes, mas eu nunca lembro. Porque aqui a gente chama autochtone, que são os índios, né, daqui. E aí, quando chegaram aqui em Quebec, eu lembro que o cara perguntou o que que era essa região. E aí eu acho que o índio, na época, ele falou que era ele... Canadá. Embaixo, logo na sequência. Ah, então, é isso aí, amor. Vai falando que eu não tô vendo. Jacques Cartier, descobridor do Canadá, perguntou ao chefe da tribo qual o nome que ele dava ao lugar que morava. Ele disse Kanata, vilarejo. Ah, agora eu tinha ouvido uma historinha dessa. Então. E aí, então assim, é tudo isso que eu vou falar lá no canal e muito mais. Quer dizer, eu não, né? Meu marido, que eu peguei ele. Mas, então a gente vai explicar um pouco da origem do nome Canadá e por aí vai. Tem muito brasileiro em Quebec? Muito. Muito. E é muito engraçado porque esse boom de brasileiros deu aí nos últimos 2 anos. 2 anos mais ou menos. Então tem muito brasileiro, inclusive a comunidade brasileira que está bem grande. Eu acho que a gente já deve estar em... Ai, meu marido que sabe também o número certinho, mas eu acho que a gente já deve estar uns 2 ou 3 mil brasileiros aqui, até mais se brincar. Nossa. Em Vila de Quebec. Tanto que eu até peguei aqui os dados. Tá aqui. O programa do Quebec en Tête, né? Mas aí não é só brasileiros, é tunisianos, franceses, por aí vai. Eles já contrataram em torno de 4.300 pessoas. Eles, assim, né? As empresas. E começou em 2008. Então... 12 anos. 12 anos. Mas nos últimos 2 ou 3 anos é onde eles estão contratando mais. Inclusive no site é legal, vocês podem entrar. Eles têm dividido quando foi a missão de recrutamento, em qual país, quais eram as vagas, quantas pessoas foram entrevistadas, quantas pessoas foram contratadas. Então, assim, bem legal. Mas o geral está em torno de 300 a 400 contratações por cada missão de recrutamento. Arrasou. É bastante gente. O Natural Flame 23 perguntou quanto tempo você acha, né, que leva para falar um francês aceitável em Quebec começando do zero? Tá, então, depende muito de cada um, né, para aprender, mas eu acho que uns 4 ou 5 meses, dependendo até menos, porque eu tenho amigos que pegaram um professor particular e aprenderam em 2, 3 meses, fizeram as entrevistas, não tinham muito francês, mas a empresa falou, ok, vou te contratar. E aí, durante os 6 meses que você tem antes de vir para cá, né, que é o que rola, todo o processo, por aí vai, você foca no francês. E quando você chega aqui,
por exemplo, na minha empresa, que eu trabalho, eu trabalhava, sei lá ainda, eles chegaram a contratar uma professora. Então, uma vez por semana, eles dão curso na empresa para os funcionários. Então, assim, de tanto que eles veem a necessidade da pessoa aprender. Então, assim, a pessoa não precisa vir falando igual, tipo assim, os cotovelos. Não, ela tem que entender o que a pessoa está falando e tentar passar uma ideia que está compreendendo, né? Então, responder ali um pouquinho igual. Nem que você fique respondendo tudo no presente. Para eles tá bom. O importante é a comunicação acontecer. Isso aí. Então, eu particularmente cheguei aqui com pouco francês, com 2 meses e meio eu já comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar na parte de limpezas, né, de lojas, e eu trabalhava com brasileiros, 5 brasileiras e 2 quebecois. Então, eu falava mais português, até porque eu não tinha nada, eu cheguei sem fazer curso, porque eu queria trabalhar logo. E aí, eu fui aprendendo um pouco no trabalho e comecei a fazer o curso de francês. Então, assim, eu considero que eu aprendi o francês em 6 meses estando aqui. Assim, gente, o francês, assim, que eu conseguia falar, eu quero uma garrafa de água, eu quero, sabe? Porque até hoje, assim, dependendo do que eu tenho que falar, eu fico tipo, caraca, como que eu vou falar isso? Bom, gente, eu tô vendo aqui que falta muito pouquinho pra live ela se desligar. Não. Porque já vai dar quase 1 hora. Então, eu queria agradecer, Thaís, por ter cedido os seus conhecimentos. Inclusive, Matheus, que também está aqui participando meio que... Dos bastidores. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu. Você faz parte do meu plano Canadá, não faz ideia. Que bonitinho. Gente, por favor, não deixem de segui-la, tá? Tá aqui, Thaís no Quebec, aqui no Instagram, e Tatá no Canadá. Você vai trocar ou não? Então, eu quero trocar, mas aqui eu acho que alguém já colocou a Thaís no Quebec e Tatá no Canadá, no Instagram. Tudo bem. Então, eu vou colocar essa live aqui, se tudo der certo. Espero que dê. No YouTube. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E eu vou deixar você se despedir agora. Pois é. Gente, eu queria agradecer muito todo mundo, principalmente a Kitty, porque ela faz ideia do que ela fez o planejamento na minha vida, Plano Canadá. Assisti muitos vídeos, até brinco hoje do famoso vídeo $100.000, porque hoje em dia já não é mais, né? Porque o dólar tá lá em cima. E é isso, eu queria agradecer muito, Kitty, pra você e todo mundo que viu a live, que ainda vai ver. E principalmente o pessoal que me indicou pra Kitty me chamar aí, porque nunca imaginei. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. E eu espero ver vocês aqui em Village Quebec, gente. Podem vir. Ajudo a vir pra cá. Não cobro nada. Você também aí, que eu tô doida pra conhecer. Pode vir. Vamos falar francês e inglês aqui. É nóis, então. Bom, gente, então bom restinho de semana pra vocês. E a gente se vê amanhã aqui no Insta. Pois é. Isso aí. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.